bom dia, estamos aqui de novo outra vez. Eu sou a doutora Jéssica, estou com a doutora Paula para falarmos sobre desenvolvimento infantil e sobre a nossa intervenção com crianças. E, portanto, o tema que eu ia trazer hoje vem depois de uma sequência de pedidos de avaliação psicológica relativamente a uma série de comportamentos e, no fundo, vamos aqui falar um bocadinho sobre como é que os podemos diferenciar ou analisar, porque muitos deles são facilmente confundíveis. E agora para explicar melhor. Portanto, é muito frequente os pais chegarem-nos a nós por problemas de comportamento. Problemas de comportamentos que são muitas vezes descritos como opositores ou agressivos, ou quase como uma falta de empatia com a criança, ou desadequação àquilo que seria à norma, ou à regra, ou até desafio da autoridade. E, portanto, para vos dar um exemplo, por exemplo, uma criança que faça muitas birras no contexto de sala de aula e por isso, assim que é confrontada com uma tarefa que seja mais difícil ou complexa do ponto de vista mental, possa começar a barafustar, portanto, a gritar ou a dizer palavrões, a levantar-se da cadeira, a ser aquilo que o adulto considera mal educado e que realmente seja uma falta de educação pelas coisas inadequadas que possa dizer, conjuntamente com períodos em que realmente o comportamento se manifesta quase de uma forma aleatória, muito expansiva e intensa e que seja muito difícil por parte dos adultos até mesmo conter. E, portanto, esses comportamentos por si só podem significar muita coisa e naturalmente o que nós depois fazemos é a avaliação psicológica para perceber não só os sintomas, mas os processos psicológicos por trás destes sintomas. E, portanto, hoje queremos falar um bocadinho sobre isto. O que é que este tipo de comportamento pode representar? Quais é que são os processos psicológicos associados e como é que distinguiríamos uns de outros? Portanto, uma criança que fosse verdadeiramente opositora de uma que, de um ponto de vista mental, ainda esteja muito desorganizada psiquicamente. E como é que diferenciamos isso? Sim, têm surgido realmente pedidos muito frequentes de avaliação e da chamada até diferenciação em termos de desenvolvimento, se nós temos ali quadros de hiperatividade presentes. Portanto, esse tem sido um pedido de avaliação muito comum para que nós possamos compreender as desatenções, as faltas de concentração ou mesmo um comportamento que possa ser mais agitado da criança. Mas depois, como a Jéssica aqui está a dizer, nós também, e temos aqui alguns casos de referência ainda nesta semana, em que o comportamento deixa os outros, quer os pais, quer os professores, de certa forma confusos, porque é um comportamento que se destaca, é um comportamento que não permite a condução, por exemplo, da aula, a criança estar sentada, fazer as atividades, corresponder. Portanto, a criança, de certa maneira, torna-se ali um foco estabilizador da aula e nós precisamos de, logo, dessa forma, através dessa descrição, sem que ainda depois tenhamos confirmado na avaliação, mas fazer esta quase discriminação do comportamento da criança. Como é que nós podemos, então, ver de que maneira é que temos uma criança opositora e, eventualmente, só temos uma criança perturbadora? Essa criança perturbadora vão-nos descrever comportamentos intensos, vão-nos descrever comportamentos, às vezes, até um pouco sem sentido ou mais caóticos. Vão-nos descrever, às vezes, uma dificuldade, por exemplo, em estar calada e em falar coisas sem sentido, ou começar a falar e a misturar umas coisas com as outras, e vão-nos traduzir, às vezes, até uma incapacidade de estar sentado, principalmente quando certos estímulos acontecem. Aquilo que nós temos num comportamento opositor traduz sempre uma criança que já tem muito mais, diz-se, consistência de pensamento. Portanto, a criança opositora, ela vai fazer uma prova de limites connosco, vai ser opositora, vai ir contra nós, vai ir contra as regras, mas ela está consciente do que está a fazer. Ela faz isso de uma forma deliberada e que nós percebemos que é quase uma medição de forças connosco. E conseguimos perceber que então ela está ali a tentar ou não ser frustrada, ou fazer as coisas à maneira dela, ou ser ela a escolher e a comandar. Ou seja, ela está a fazer isso de uma forma que nos faz sentir que ela esteja a competir e a resgatar qualquer coisa ou a fugir ao trabalho ou às coisas que eventualmente ela não goste tanto. E como é que nós vamos perceber isto? Ela vai ter capacidade de falar, ela vai ter capacidade de explicar, ela vai ter capacidade de, até se for necessário, colocar isso em palavras e em argumentações para connosco. Isto será com certeza diferente de alguns casos que
também, infelizmente, vão acontecendo com alguma frequência em que nós temos crianças que estão absolutamente desorientadas. E talvez aqui fosse interessante, Jéssica, dar alguns exemplos mais concretos para que possam, quem nos está a ouvir, possa perceber como reconhecer essa criança. Ou seja, das coisas que vão descrevendo, e até muitas das vezes para ser até mais fácil, que descrevem em ambiente escolar, com os colegas, com os professores, que exemplos é que estes casos nos possam dar para nós podermos reconhecê-los? Uma coisa que se vai reparando ao início de forma subtil, mas depois quando conseguimos identificar fica mais claro, é que há diferença entre aquilo que é um comportamento que é deliberado, e eu começo mesmo quando não há nenhum estímulo que me deixe frustrado, que seria o do opositor, por exemplo, e aquilo que é um comportamento de reação. Ou seja, muitas das vezes, vou dar exemplos, lá está esses exemplos concretos, vamos imaginar que uma criança está a jogar à bola e de repente perdeu, não é? E essa criança começa a sentir uma sensação estranha de desagrado, de desprazer, que seria a frustração por ter perdido. Mas o que acontece? Esta criança fica completamente desorientada quando se sente essa sensação. Ela nem consegue bem explicar o que é que está a sentir. Vai-se ver muito só no comportamento. Então o que é que vai acontecer? Essa criança pode começar a espernear, a bater, pode começar a tentar levar tudo à frente, mas que vem de uma forma que reage àquilo que era uma sensação que ela não conseguiu quase dar nome. É muito, lá está, caótico, dá mesmo essa sensação de confusão. E depois, por esse motivo, depois também tem muita dificuldade em acalmar-se. Às vezes o que acontece é, inclusive, a criança desorganiza-se, um adulto tenta aproximar-se e a criança esquiva-se, nem querem que lhe toquem. Parece que a criança precisa ali de um momento para se isolar e se organizar outra vez. É como se, de repente, a criança sentisse, lá está, num quarto escuro, a sentir sensações de desprazer, mas não sabe onde é que elas vêm e, portanto tenta só defender-se contra elas. Eu diria que isto é um essa será uma boa imagem. Sim. Por oposição a comportamentos mais opositores, que mostram muito mais essa capacidade de pensamento e de deliberação. Portanto, a criança tem uma maior consciência do que está a fazer e consegue, no fundo, arranjar essas estratégias de argumentação contra a argumentação, que podem ser, ou seja, podemos interpretar quase como uma tentativa de manipulação, é esta a sensação que vai dar, para a criança tentar ganhar o que quer, independentemente dos motivos que seja, ou adequado ou não que seja. Enquanto que no primeiro exemplo, a criança nem sequer tem essa capacidade. Vocês vão ver um discurso muito mais desorganizado, por exemplo. Sentarem e pedir para ela explicar, ela vai ter muitas dificuldades em fazê-lo. Até ao pedirem para explicar, ela até pode ficar mais desorganizada e, portanto, querer-se mais afastar, continuar, lá está, a tentar afastar aquilo que é todo o desprazer e desorganização que ela sente lá dentro. Eu diria que isto é uma das principais diferenças. Não sei se a Paula também tem aqui outros exemplos. Sim, poderíamos começar precisamente por aí, entre esta distinção entre aquilo que é a reação de zanga e, portanto, de frustração da criança, em que a criança fica amuada, fica zangada porque não está a fazer aquilo que ela preferia ou à maneira dela, e às vezes até pode zangar-se connosco, querer nos bater, dizer que já não gosta de nós, mas lá está, tudo isto são reações concordantes, têm lógica. Ela mostra-se zangada e reage em conformidade com a zanga e de onde a zanga vem. Portanto, ou seja, a zanga provém de uma sensação de ter sido frustrada e ela verbaliza isso e conduz a sua atitude de uma forma lógica e sequencial a esse fator. Claro que depois teremos que a conter e mostrar que ela pode estar zangada, mas não pode bater a nós, a ela própria e por aí adiante, mas, ou seja, o que ela está a fazer não nos deixa dúvida alguma que o que esteja ali a ser demonstrado seja a raiva perante essa frustração. Será contrário, como estes exemplos que a Jéssica estava a dar, nós temos uma criança que entra em caos. E esta será sempre a melhor imagem, como a Jéssica estava a mostrar, ou seja, quando qualquer coisa se dá e que desorganiza a criança, ou acima de tudo, mesmo que não nos faça lógica nenhuma, tenha tocado num ponto de angústia da criança, e um ponto de angústia significativo que necessariamente é muito abstrato e muito inconsciente, o que nós vamos ver é uma criança que é absolutamente organizada e desorientada. Portanto, ela vai entrar em caos e toda ela, os movimentos vão ser estes, ou seja, não toquem, não consigo, ela não consegue estar parada e toda ela vai se defender disto, como se estivesse a defender-se de ataques que, se calhar, nem sequer ali estão naturalmente a existir. E o que ela vai fazer
é sempre também de um ponto de vista do pensamento, do que ela diz, do que ela consegue explicar, tudo isso vai traduzir a tal falta de lógica e o tal caos. Portanto, a incapacidade de conseguir ir buscar, ou não consegue pôr em palavras, ou pondo em palavras, o discurso sai muito confuso, não sai com aquela linearidade e aquela quase luta que a criança opositora faz connosco entre o que ela quer, o que ela acha justo, o que ela prefere e aquilo que nós estamos a determinar. E, neste sentido, nós vamos ver a criança, até às vezes, não só no comportamento, que se torna instável, como num olhar, e eu vou mostrar para que vejam, ou seja, é como se ela nos parecesse, de certa forma, perdida e desorientada, tal qual como a vinculação prevê denominar situações deste género, está? Portanto, ao mesmo tempo, a intensidade e o próprio desgaste que vai resultar para a criança também vão ser completamente distintos. A criança que foi frustrada e está zangada, ela está zangada, mas vamos dizer assim, se nós puséssemos aqui numa imagem simbólica, ela está inteira, ela está coesa. A outra criança não, ou seja, quando aquilo aconteceu, nós, sem conseguirmos bem explicar, mas a criança parece-nos completamente fragmentada, portanto, ou seja, como se tudo aquilo tivesse um sentido e um efeito de estruturação interno tão grande e tão forte que a própria criança ficasse esgotada, ficasse perdida, ficasse destruída com aquela experiência e aquele momento. E isto vai-nos então fazer distinguir bem estas duas situações. Sem dúvida. Isto aqui, naquilo que são lá está, as tais manifestações da raiva, em que uma delas, por exemplo, a mais opositora, consegue mais claramente identificar-se como estando a sentir zanga, não é? Consegue mais facilmente elaborar isto do que a outra que não o fará. Mas agora, quando falamos também ao nível de outros sintomas que também nos trazem muito à consulta, que os pais nos trazem muito à consulta, tem a ver com de que forma é que isto depois afeta a aprendizagem e como é que elas depois estarão em sala de aula. E o que se vai vendo é que, por esta desorientação, uma dificuldade em ancorar a atenção, ou seja, da mesma forma que isto acontece numa divisão em que elas entram e nem sabem bem por onde começar, ou seja, isto é uma coisa que por acaso eu vejo muito, agora sei que estou aqui a mudar um bocadinho o caminho, mas uma coisa que eu noto muito nestas crianças que atendo é que há uma grande dificuldade em saber como identificar a emoção e canalizá-la para qualquer coisa. Ou seja, vamos imaginar, a criança entra numa sala e ela sente uma estranheza porque não sabe o que é que há de fazer lá. E eventualmente até começa a sentir aborrecimento, se não houver um adulto que lhe coloque um estímulo à frente. Eu noto muito isso. A criança tem dificuldade em iniciar aquilo que seja uma brincadeira, algo para se entreter. Começa a sentir então frustração, porque sente o aborrecimento e o aborrecimento é desagradável. Não consegue conter esse desagrado, não consegue canalizar para lado nenhum, porque nem consegue perceber que está aborrecida, eventualmente sente-se frustrada e vai à desregulação emocional, tal e qual como estamos a falar. Mas isto deriva do momento em que ela simplesmente não consegue ancorar a sua atenção em nada e nem pensar, dificuldade em pensar sobre o que é que poderia fazer ou como será que ela se sente daquela maneira. E, portanto, vai ser uma criança que vai ter muito mais... vai necessitar de um apoio de um adulto quase para iniciar as tarefas e vai ter muita dificuldade em esperar, porque essa sensação de aborrecimento vai advir do facto dela não conseguir ancorar atenção em nada, não é? E por isso não se começar a canalizar aquilo para uma tarefa. Sim, esse é um excelente exemplo, Jéssica, ou seja, a criança, uma coisa é ela não ter criatividade, imaginário, porque está aborrecida e porque mesmo que nós estejamos ali a estimular, ela não quer, não lhe apetece e não faz essa mobilização de pensar e de se ligar afetiva e emocionalmente às experiências. Outra coisa é a criança até ser intensa e estar mobilizada emocionalmente, mas é como se ela não conseguisse saber o que fazer com a realidade. Portanto, se pomos um cenário de realidade, ela ao invés de fazer a exploração que era esperada e o processamento de informação, ou seja, pensar a realidade, brincar, imaginar, fazer de conta e desencadear, portanto, ou seja, todo um processo através daí, não, o que ela fica é, eventualmente, como resultado, muito frustrada, muito desorganizada, desorientada e então em caos, porque
ela não consegue organizar-se nem nas ações e muito menos no pensamento perante os estímulos. E daí, ou seja, aquilo que seria naturalmente fácil e esperado, como desenvolver, por exemplo, uma brincadeira de faz de conta, nestas crianças torna-se extremamente difícil de fazer porque o caos não permite quase esse puxar do novelo e começar a pensar, começar a imaginar e começar a pegar nessa energia e canalizá-la para o pensamento. Isto é também uma grande diferença. Quando se fala aqui, temos uma criança hiperativa ou temos uma criança feliz ou mais enérgica. Esta energização vai-nos também mostrar uma diferença, porque há uma diferença entre a criança estar feliz. Porquê? Porque se ela estiver feliz, ela está orientada, ela está a brincar ao faz de conta, ela está a conseguir dizer coisas sem sentido e até começar a ter progressivamente argumentação. Se nós tivermos uma criança desorganizada, desorientada, nós temos não uma criança feliz, mas temos uma criança que está eufórica, está instável e por isso ela vai estar, toca numa coisa, faz outra, depois faz outra, depois faz outra, não consegue iniciar e acabar, ou seja, nós vamos ver que tudo aquilo se traduz numa espécie de um caos e numa desorientação, que às vezes, como eu estava a mostrar há pouco, acompanha até um certo olhar quase de vaguear por aquele ambiente e aquele contexto e não de se relacionar, de pensar e de conseguir ter ação sobre esse mesmo contexto. Sim. Essas imagens que me estavam a vir quando estava a falar são Sim, também muito simbólicas, porque, ou seja, é como se imaginassem, lá está, a criança até pode ser muito criativa, mas ela vai ter tanta fuga, ou seja, ela vai ter tanta fuga de ideias, é como se cada ideia ou pensamento fosse um fragmento, e portanto ela tem dificuldade em ligar os fragmentos todos para dar uma lógica e sentido. O problema é que enquanto esses fragmentos não têm lógica e sentido, ela sente-se muito angustiada, ela sente uma grande desorganização interna, uma grande angústia que não consegue dar significado a compreender. E por isso voltamos àquela imagem do escuro em que ela não sabe onde é que há de começar para canalizar seja o que for, porque é como se fosse tudo muito disperso lá dentro. E sim, portanto, isto vai ser não só na brincadeira ou em sessão, mas às vezes nas tarefas escolares também. Ser muito difícil de começar uma tarefa com início, meio e fim, começar a aprender uma coisa qualquer, mas entretanto o pensamento foi para outra ideia e portanto já se dispersou e parece que foi completamente que saiu dali, não é? E que possa depois também se causar frustração às pessoas que acompanham. sim, há uma coisa que também pode contribuir depois para o caos e que é frequente, será precisamente dirigirmos à criança, não conseguimos fazer esta discriminação e dirigirmos à criança que, na verdade, está desorganizada, desorientada, ou até esteja apenas a ser mais hiperativa e que esteja nesse quadro e nesse contexto, em que nós a possamos estar a designar como opositora e como alguém que nos esteja, no fundo, a desafiar ou que apenas tenha a consciência que se porta mal e não o queira fazer. Aliás, essa até costuma ser uma distinção mesmo dentro de todo aquele comportamento caótico, nós vamos ver que estas crianças, elas esforçam-se, elas só não conseguem. Nós vemos que ainda assim elas tentam se esforçar para conseguirem modelar o comportamento, mas não conseguem parar o corpo, não conseguem, no fundo, dominar com a mente a sua agitação psicomotora e não conseguem muitas vezes até organizar o pensamento e focalizá-lo para fazer um processamento de informação. Portanto, para pensar a realidade, para pensar a brincadeira, vocês não vão ver os tais faz de conta na brincadeira porque não conseguem ter uma organização mental que consiga chegar a esse simbolismo, a essa abstração das coisas. E aquilo que vão ver também é uma confusão ainda maior se virem classificadas como se estando a fazer uma coisa que na verdade elas não estão a fazer. E daí a importância que, se virem crianças com dificuldades de comportamento, não as regulares, as que são esperadas, em que a criança progressivamente tem que habituar-se às regras e a modular o seu comportamento, mas que sejam coisas com todo este destaque que então possam permitir-se fazer avaliações psicológicas que não têm vinculações de psicoterapia, de intervenção. Às vezes esta é uma dúvida das pessoas. A avaliação psicológica é um processo à parte.
Muitas das vezes até nós poderemos ter avaliações psicológicas, é como ir fazer o rastreio na pediatria. Vamos ver o desenvolvimento físico, se está ok. E há pessoas que fazem a avaliação psicológica, a chamada avaliação do desenvolvimento da criança, para rastreio também. Não que necessariamente tenham alguma coisa que já é em si um problema, ou é relatado pela escola como um problema, mas como sendo apenas uma coisa que deva ser para podermos ver se as coisas estão bem. Eu já cheguei a fazer então em ciclos até de escolas, avaliações a todas as crianças, quem se quisesse inscrever, e havia muitas pessoas inscritas, mesmo só com esta pretensão, e para nós vermos, e às vezes dizíamos, não, a criança está perfeitamente bem enquadrada, e portanto não há necessidade de intervenção, mas que se as coisas tiverem toda esta demonstração, que então isso seja sempre importante de despistar. Portanto, aqui, só como apontamento final, nós teríamos em comportamento estas diferenças e em pensamento, que é uma dúvida que fica muito. Temos uma criança aqui mais hiperativa, mais desorganizada, desorientada, ou uma criança que está a resistir, vamos dizer assim, à frustração que implica estudar. Esta questão da atenção, da concentração, por exemplo, nos estudos, na sala de aula ou na relação com os trabalhos, por exemplo. Nós vamos ter, né, essencialmente três situações. A criança não está a concentrar-se, não está a conseguir, põe ali, por exemplo, mesmo quando chegam a casa, não só o professor relata isso, mas, por exemplo, chegam a casa e vamos colocar aqui nesta situação, vão fazer os trabalhos de casa. Sentam-se com a criança para ajudá-la, por exemplo, a fazer um trabalho e vocês estão a falar e a criança não está a concentrar-se. Hipótese número 1. A criança não está a concentrar-se porque, por muito que nós estejamos a falar de coisas que parecem lógicas e que esperamos que ela já tivesse adquirido por causa da idade, há certos conceitos mais subjetivos e mais simbólicos que ela não consegue articular. E, portanto, ela não conseguindo fazer isso, ela não consegue pensar. Ou então tem o pensamento tão em caos que não consegue mobilizar-se para pensar. E aí nós vamos ver uma agitação psicomotora muito generalizada e muito evidente na criança. Hipótese número 2, nós temos uma criança que é opositora. Estudar, estar sentado, é muito mais chato do que brincar. E ela vai estar sempre a fazer resistência a isso. E aí, o que é que nós teremos que fazer? Ou seja, progressivamente habituá-la às coisas que têm que ser, não é? Às coisas que ela quer, que ela lhe apetece. Às que têm que ser. E fazê-la estimular-se para que, fazendo as que têm que ser, mais rapidamente ela chegue às de prazer, às que ela gosta, às compensações todas que podemos dar e ao orgulho que podemos sentir por elas, e elas com certeza que vão, mesmo com alguma resistência, correspondendo cada vez mais a isso. E depois temos a terceira hipótese, que também surge muito em consulta, quando vamos fazer estes despistes, que é a criança em que estão a falar qualquer coisa, a pedir para ela pensar e às vezes até os pais ficam confusos, mas ela às vezes diz que sim e mostra e outras vezes parece que nem sabe nada do que estivemos a falar. Porquê? Porque ela tanto se mobiliza e pega no pensamento e diz, bem, agora concentra-te e, portanto, agora vou pensar isto e, portanto, ela processa a informação e dá a resposta, como ela está refugiada na fantasia. Ou seja, ela como não consegue sair dali em corpo, sai dali em mente e está a pensar noutra coisa qualquer. Ela, como se costuma dizer, ela está-nos a ouvir, mas ela não está mesmo a escutar, não está mesmo a pensar. E isso aí já seria uma outra condição, um outro trabalho de dizer à criança, olha, não, agora não pensas em mais nada, agora, ou seja, eu sei que tu estás aqui, mas tu não estás a pensar, vá, pega lá, né, pega na tua mente, no teu pensamento e é aqui que tu tens que estar concentrada e fazer um trabalho que seria de uma focalização, mas lá está, uma focalização através das competências que a criança já tem para pensar, que seria completamente diferente de tentar uma focalização na criança desorganizada, desorientada ou mesmo hiperativa, onde lhe faltam lá as ferramentas e as condições de organização mental para o fazer, porque o que nós teríamos por dentro seria um caos. Tem recebido todos estes exemplos, Jéssica, em consulta?
Era mesmo isso que eu ia dizer, eu estava-me a rir porque principalmente os dois últimos são muito comuns. Há muitas pessoas, inclusive adultos, nós também fazemos avaliação psicológica de adultos que também nos vêm a pedir despiste de hiperatividade e déficit de atenção, e muitas das vezes o que nós vemos, tanto em adultos como em crianças, é que muitas das vezes é este terceiro caso. Ou seja, às vezes os nossos processos emocionais invadem os nossos processos cognitivos. Portanto, às vezes começamos a ter dificuldades em pensar, porque pensar significa fazer ligações. E fazer ligações implica sentir coisas que por qualquer motivo eu não estou a querer muito sentir. Ou então por qualquer motivo quero estar, lá está, mais no princípio do prazer. E por isso, por vários motivos, muitas das vezes muito relacionados com grande medo da falha, da crítica e autoestima e por aí fora, muitas das vezes vemos sintomas muito parecidos àquilo que seria uma hiperatividade e déficit de atenção que nós falamos agora mais na linguagem comum. Temos sintomas idênticos, mas depois realmente quando fazemos a avaliação psicológica, esses processos psicológicos são bastante diferentes. Não há essa desorganização propriamente dita, há um conjunto de defesas que inibem um bocadinho esse pensamento e por isso dá essa sensação de desorganização. Portanto, sempre que tiverem dúvida, este é o conselho que eu dou sempre, é fazer realmente uma avaliação psicológica, porque em ambos os casos a pessoa está em sofrimento, não é? Em ambos os casos a pessoa deixa de ser tão eficaz nas tarefas, mas é essencial reconhecermos o processo por trás, porque só assim é que conseguimos ter um acompanhamento psicoterapêutico ou aplicar as estratégias adequadas a isso. Mas é muito comum. É muito comum. Sem dúvida. Estava aqui a lembrar-me como com uma adulta que acompanhei, em que nós, a determinado ponto, depois de ela compreender o que isso implicaria, ou seja, lá está a pensar de facto, não ouvir, mas escutar, não só pensar, mas refletir, eram coisas diferentes. E às tantas, nós rimos-nos muito porque ela passou a dizer-me sempre: bem, isto dá um trabalho, mas é que isto dá um trabalho, eu não tinha noção do trabalho que isto dava, pronto. E a parte engraçada aqui, e como se prosseguimos até muito em tom de brincadeira, era como pensar dá tanto trabalho e ela não se tinha dado conta que não ia ao fundo das coisas, que não pensava mesmo, não refletia mesmo, não traduzia mesmo, não se focalizava mesmo, e que isso possa ser confundido sem dúvida com uma dificuldade, porque o nome também leva muito a este equívoco, não é? Ou seja, se nós falamos de uma perturbação de atenção, o que nós vamos pensar é, ok, se a atenção está perturbada, então é porque ela tem uma perturbação de origem que não permite a focalização, e isso é completamente diferente do que uma defensividade interna que favorece que essa concentração e essa focalização não aconteça e que é facilmente trabalhável numa intervenção psicológica. Obrigada, Jéssica, mais uma vez por este bocadinho e cá estaremos para a próxima. Obrigada a todos que nos escutam também.